O futebol brasileiro já teve várias polêmicas extra-campo que mudaram resultados de partidas e campeonatos. Uma das maiores aconteceu em 2013, causou uma imensa discussão em todo o país e até algumas mudanças nos procedimentos da justiça desportiva. O caso Everton fez a Portuguesa, clube que tentava se reestabelecer no cenário nacional, cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro quase um mês depois da última partida do torneio e salvou o Fluminense, que tinha terminado a competição dentro da zona de rebaixamento. O Projeto Sport vai lembrar os detalhes dessa famosa passagem do futebol brasileiro para você. Domingo, 8 de dezembro de 2013, o Campeonato Brasileiro chegava à sua última rodada. Com o título decidido em prol do Cruzeiro, existiam algumas brigas que chamavam a atenção por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento. Dois grandes clubes cariocas, Fluminense e Vasco, entravam em suas partidas finais dentro da zona de rebaixamento. Coritiba, Criciúma, Internacional e Portuguesa eram os ameaçados à frente, com o time paulistano com menor risco. A Portuguesa, time com história de títulos paulistas, do Rio-São Paulo e um vice do Brasileiro, vinha de anos muito complicados desde sua queda para a segunda divisão em 2002. Só que o começo da década de 2010 parecia trazer alguma esperança para o torcedor lusitano. Em 2011, o time fez uma campanha irretocável para conquistar o título da Série B com apenas 3 derrotas e liderando 32 das 38 rodadas. A Lusa terminou o campeonato com 81 pontos, 17 à frente do vice. O domínio fez com que os torcedores apelidassem a equipe do técnico Jorginho de Barcelusa, em alusão ao Barcelona de Pep Guardiola e Messi, o grande time europeu da época. E mesmo com suas dificuldades financeiras, em 2012, o time conseguiu se manter na divisão principal do futebol brasileiro ao terminar o Brasileirão em 16º. Em 2013, depois de um primeiro turno conturbado, a Portuguesa fez uma segunda metade de campeonato muito sólida, se mantendo fora da zona de rebaixamento e chegando à rodada final em situação bastante confortável. A equipe enfrentaria o Grêmio em casa e só cairia se perdesse o jogo, uma vantagem de 11 gols de saldo para o Vasco e pelo menos outras 3 equipes vencessem suas partidas. A Luz entrou em campo e conquistou um empate em 0-0 em um jogo sem emoções, já que os gaúchos também tinham pouco a fazer por terem a vaga na Libertadores assegurada. Com o resultado dentro de campo, a Portuguesa estava garantida na Série A pela 3ª temporada consecutiva, o que cada vez mais significava uma virada de chave em relação à década anterior de tantas frustrações. Só que ninguém sabia até aquele momento que pouco antes do final da partida, aos 32 minutos do segundo tempo, uma substituição sem grande importância iria chacoalhar o futebol brasileiro. O técnico Guto Ferreira colocaria o meio-atacante Everton no lugar de Wanderson, e então tudo mudou. Everton era a reserva absoluta da equipe e, somando o tempo que jogou contra o Grêmio, atuou por apenas 97 minutos durante todo o campeonato. E por que Guto Ferreira o colocaria justamente naquele jogo? Acontece que a Portuguesa estava com um problema interno grave, salários atrasados. Como o time tinha pouquíssimas chances de cair, alguns jogadores se recusaram a entrar em campo naquele jogo final. Assim, a princípio, Everton acabou entrando até mesmo no banco de reservas apenas para completar os relacionados. O problema da escolha de Guto Ferreira, porém, não era sobre o que o jogador faria dentro de campo, mas algo que tinha acontecido 48 horas antes da partida, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. Acontece que na sexta-feira, 6 de dezembro, o atleta tinha sido julgado por uma expulsão de 2 rodadas antes contra o Bahia, por ter xingado o árbitro ao reclamar de poucos minutos de acréscimo ao final do jogo. A pena poderia ser de 1 a 6 partidas. Ele já tinha ficado de fora do jogo seguinte, cumprindo a suspensão automática, mas o tribunal resolveu puni-lo com mais um jogo, que precisaria ser contra o Grêmio. O atacante Gilberto também tinha sido suspenso para a rodada final. Ele não fazia questão de jogar e até queria ser liberado antes, pois tinha negociações avançadas para atuar pelo Toronto FC da Major League Soccer. Só que como o atleta era artilheiro da Lusa na competição com 14 gols, a comissão técnica e o jurídico do clube focaram em um processo de tentativa de reversão de sua pena. No sábado, durante o último treino da equipe, ainda existia a expectativa de que Gilberto conseguisse um efeito suspensivo em troca de doação de cestas básicas. Só que o advogado da Portuguesa, Dr. Valdir Rocha, alegou que não conseguiu contato com o Dr. Oswaldo Cestário, advogado terceirizado
juizado que representava a Lusa e vários outros times médios e pequenos perante o tribunal da CBF. Sendo assim, na dúvida, a comissão técnica achou melhor deixar Gilberto de fora do jogo, porém ninguém lembrou da questão que envolvia a Everton. Em 2022, o atacante Diogo, em entrevista ao Flow Podcast, lembrou daquele dia dizendo que Guto Ferreira foi informar no campo de treino que Gilberto estava fora do jogo, mas ninguém lembrou de Everton. A situação mostra um pouco da bagunça administrativa pela qual a Portuguesa passava naquele momento. O clube tinha acabado de passar por uma eleição e estava em fase de transição entre diretorias, do então presidente Manuel da Lupa, que estava há 9 anos no poder, para Elídio Lico. Ninguém sabia quem seguiria, incluindo jogadores e comissão técnica. Na terça-feira, 10 de dezembro, 2 dias depois do jogo contra o Grêmio, o problema veio a público. De cara, a questão da falta de comunicação entre os advogados da Portuguesa, Valdir Rocha, em São Paulo, e Oswaldo Cestário, no Rio de Janeiro, chamou a atenção de todos. O primeiro, inclusive, alegava que eles tinham combinado de que quando o representante do Rio não entrasse em contato, significava que não existiam pendências. Por isso, não teria informado a comissão técnica de que Everton estava sem condições de jogo. Cestário, no entanto, afirmava que tinha sim avisado da suspensão. A Portuguesa ainda se apegou em outras duas questões em sua defesa. A primeira é que o STJD não publicou a decisão de Everton em seu site até a segunda-feira seguinte, um dia após o jogo. Sendo assim, seguindo o Estatuto do Torcedor, a punição só seria válida após ganhar publicidade. Além disso, também apontou que um sistema que a CBF tinha implantado em setembro daquele ano e conhecido como BIT da suspensão, em que a entidade atualizava o status dos jogadores, apontava que o meia estava liberado para o jogo. Outra equipe cometeu um erro parecido na mesma rodada. O Flamengo teve seu lateral André Santos suspenso também na sessão de sexta-feira do STJD por conta de uma expulsão na final da Copa do Brasil. Mesmo que a infração viesse de campeonato diferente, o atleta teria que cumprir a suspensão na partida seguinte de qualquer torneio organizado pela CBF, o que incluía o Brasileirão. A partida do Flamengo contra o Cruzeiro, por não ter nenhuma influência nas brigas que ainda restavam no campeonato, foi antecipada para o sábado, dia 7, e André Santos jogou de forma irregular. Sendo assim, Portuguesa e Flamengo foram denunciados e seriam julgados com a possibilidade da perda de 4 pontos. 3 como punição por escalarem jogadores irregulares e mais um que ambos tinham conquistado nos empates de suas partidas. Caso apenas o Flamengo fosse punido, o clube carioca que seria o rebaixado. Em 16 de dezembro, o STJD sentenciou as duas equipes com a perda dos pontos, o que derrubava a Portuguesa para a Série B. 11 dias depois, no dia 27, o pleno do STJD confirmou a decisão. Os meses seguintes ainda foram de debates jurídicos nas mesas redondas de futebol. Torcedores da Portuguesa começaram a entrar na justiça comum e conseguiram diversas liminares que devolviam o clube à primeira divisão. Do outro lado, torcedores do Fluminense e do próprio jurídico da CBF trabalhavam para derrubar cada uma dessas decisões na justiça comum. Além desse movimento, o promotor de justiça Roberto Senise Lisboa instaurou o inquérito civil contra a CBF e o STJD. A alegação do Ministério Público era parecida com a da Portuguesa, em que o Estatuto do Torcedor exige que as decisões proferidas pelos órgãos da Justiça Desportiva devem ter a mesma publicidade que as decisões dos tribunais federais. Ou seja, na interpretação do promotor, ao publicar a punição apenas no dia 9 de dezembro, o atleta ainda não estava tecnicamente suspenso no dia 8. Na portaria, Senise ainda apontou que, apesar do código interno da CBF prever a situação da punição precisar ser cumprida assim que a decisão do STJD fosse tomada, mesmo antes da publicação oficial, o regulamento estava fora do exigido pelo Estatuto do Torcedor, uma lei federal e superior ao Código Desportivo. Em entrevistas à imprensa, o promotor ainda levantava a hipótese de que Everton teria sido escalado de forma proposital em um esquema que envolveria suborno a funcionários da Portuguesa. Em 10 de abril de 2014, 8 dias antes da estreia da Lusa na Série B, mais um torcedor do clube conseguiu uma liminar na Justiça Comum que devolvia a equipe à Série A.
No dia 17, a Portuguesa fez um pedido oficial à CBF para que adiasse sua primeira partida contra o Joinville, alegando que existia uma determinação judicial para que ela não atuasse na segunda divisão. A entidade ignorou a requisição e manteve a sua programação. No dia seguinte, a Luz entrou em campo, mas após 17 minutos de partida, o delegado da CBF no estádio recebeu a liminar que colocava os paulistas na Série A das mãos do filho do presidente da Portuguesa. Alegando que poderia ser acusado de descumprir uma ordem judicial, o presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, ordenou por telefone que a comissão técnica tirasse a equipe da Portuguesa de campo. Eventualmente, a CBF conseguiu caçar a liminar e a Portuguesa foi julgada pelo STJD por sua conduta. O placar da partida contra o Joinville foi convertido em um 3-0 para os catarinenses, e uma multa de R$50 mil foi aplicada aos paulistas. O presidente Lídio Lico, seu filho Marcos Lico e o técnico Argel também foram punidos com suspensões e multas. 2 anos depois do imbróglio, em dezembro de 2015, o Ministério Público arquivou a investigação sobre o caso por falta de provas e indícios suficientes para prorrogar o trabalho. O episódio chamou atenção para a ineficiência dos sistemas do STJD e CBF. Assim, o tribunal passou a cumprir o Estatuto do Torcedor e começou a publicar de forma quase que imediata as atas com suas decisões. Além disso, a CBF acelerou a implementação do sistema de súmula eletrônica online, que já vinha sendo utilizada no Campeonato Paulista e até na Copa do Brasil. Com ela, antes das partidas, as equipes não conseguem relacionar jogadores que não estão aptos por problemas de contrato ou suspensões. Com isso, os problemas de atletas entrarem em campo de forma irregular se tornaram bastante raros nas principais divisões do futebol brasileiro. A Portuguesa entrou em uma fase de decadência total, caindo para as séries C, D, até chegar a ficar várias temporadas sem calendário nacional. Em 2024, para tentar o início de um processo de retorno à elite do futebol brasileiro, o clube criou sua SAF. A Sociedade Anônima do Futebol da Lusa teve 80% de suas ações vendidas para um consórcio formado por 3 grupos: Tauá Partners, responsável pela gestão do futebol; Revi, que cuidará da reforma e gestão da futura arena que será erguida no lugar do estádio do Canindé; e XP Investimentos, que fará captação do dinheiro no mercado. Entre futebol e estádio, o investimento previsto para os próximos anos é de R$1 bilhão. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui sua curtida e não se esqueça de se inscrever no canal do Projeto Esporte e nos seguir no Instagram do @canal Projeto Esporte.